E conheça a nova linha 89. Pense em você amanhã, exija Orloff hoje, vodka Orloff, qualidade Seagram. Ródia, atividade farmacêutica. Banespa, forte por dentro, forte por fora. Zorba, compre 5 cuecas Zorba e leve o passarinho para casa. Em 1988, foi proibido proibir. Este ano não foi igual àquele 1968 que passou. Mas 20 anos depois, a rebelião está de volta. E o não foi o grito de guerra no Chile contra o general Augusto Pinochet. A rebeldia também agitou o mundo comunista. E o líder Mikhail Gorbachev disse um não corajoso à estagnação econômica e aos inimigos da perestroika. Na Argentina, milhares de pessoas gritaram não aos militares golpistas. 20 anos depois do assassinato do pastor Martin Luther King, o herdeiro dele, Jesse Jackson, foi a grande surpresa das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mas o carisma dele não superou o do presidente Reagan, que dá adeus à Casa Branca, consolidando com George Bush a onda conservadora. 88, um ano sem meio termo, na esperança e na dor. E que, como aquele 68 da imaginação no poder, também entrou para a história. Uma história que você vai rever dentro de instantes no Aconteceu Internacional. É nessa época do ano que a gente começa a ter dúvidas, a perguntar sobre tudo, todos. Vou ter, vou conseguir. Me pergunta se o ano novo vai ser melhor. Eu respondo, absolutamente certo. Se você acredita, você pode. Diners Club. Ter é poder. Faltam 2 dias para 1989. Lâmpada GE. Adeus, ano velho. Neste sábado, vire... Paris, maio de 68. 20 anos separam essas imagens. Os estudantes ocuparam as universidades junto com 10 milhões de trabalhadores em greve em todo o país. Contra a velha escola, a velha moral, a política econômica e a centralização excessiva do governo do general de Gaulle. Centenas de pessoas ficaram feridas. A França parou e por pouco não caiu a Quinta República. Paris, maio de 88. O presidente socialista François Mitterrand se reelege com 54% dos votos para mais 7 anos de governo. Um governo com minoria da Assembleia Nacional, surpreendido pela ascensão da direita e cada vez mais distante da ideologia das barricadas de 68. Ao saber da vitória nas urnas, o titio Mitterrand prometeu uma França sem divisões, entre esquerda e direita, com a juventude engajada na competição tecnológica para vencer o desafio da Europa sem barreiras comerciais a partir de 1992. Agosto de 68. Os estudantes estão nas ruas para defender a primeira Glasnost do bloco comunista, que trouxe a descentralização econômica, a liberdade de expressão, de reunião, um socialismo com rosto humano. Durou pouco. As tropas do Pacto de Varsóvia esmagaram a curta primavera de Praga, cultivada pelo secretário-geral do PC, Alexander Dubček. Em uma semana, pelo menos 100 pessoas morreram. Preso e expulso do PC tcheco, Dubček amargou um longo ostracismo. 20 anos depois, os dissidentes saem às ruas, enfrentando as tropas de choque, os cacetetes, os jatos d'água e o gás lacrimogênio, para exigir liberdade e o fim da repressão política. A multidão gritava o nome de Dubček. O velho reformista voltou, mas numa universidade em Bolonha, na Itália, onde recebeu o título de doutor honoris causa, elogiou as reformas da União Soviética e lamentou o tempo perdido. Mas foi o 1º de maio, na Polônia, que deu o tom no descompasso geral da economia comunista.
O Dia do Trabalhador foi violento em Gdansk, o porto no Báltico, onde nasceu o sindicato clandestino Solidariedade. Fazendo ver da vitória, os operários do estaleiro Lenin, o maior do país, recomeçavam uma velha luta, levando milhares de trabalhadores às ruas contra o custo de vida. A inflação de 60%, preços disparando e falta de comida foi o resultado da reforma econômica do líder Wojciech Jaruzelski para livrar a Polônia da dívida de 37 bilhões de dólares. O líder histórico do Solidariedade entrou na luta, parando Gdansk e desencadeando a pior crise sindical dos últimos 7 anos. Dezenas de sindicalistas foram presos. A Polônia entrou em vigília. O eletricista Wałęsa e o governo ensaiaram juntos uma negociação para a crise. O governo comunista anunciou o fechamento do estaleiro, considerado deficitário. Abaixo o comunismo! Que Deus traga de volta a Polônia livre! Gritou a multidão, que ocupou cada milímetro do estaleiro rebelde para ver Margaret Thatcher. Não muito longe dali, em 3 repúblicas soviéticas do Báltico, a perestroika está fazendo uma revolução. A Letônia, a Estônia e a Lituânia deram um surpreendente grito de independência. O direito de planejar a economia, fazer as leis, fundar partidos, ter a própria religião e até mesmo o fuso horário levou milhares de pessoas às ruas de Tallinn, capital da Estônia, uma das 15 repúblicas. A polícia acompanhou tudo de longe, observada pelas câmeras da TV local, que também mostraram ao mundo os debates no parlamento e nas ruas. A bandeira azul, preto e branco da Estônia, que era independente antes da Segunda Guerra Mundial, tremulou na praça principal de Tallinn. Aqui, as leis do Kremlin não valem mais, como também passaram a não valer em Riga, capital da Letônia. Mas, para sobreviver à perestroika, precisa espantar o fantasma do ditador Joseph Stalin. Foi ele quem, na década de 20, anexou a região montanhosa de Nagorno-Karabakh, sitiada pelos muçulmanos xiitas, a maioria armênia, cristã ortodoxa, vive meses de terror. Os armênios, uma das civilizações mais antigas da Terra, se defendem como podem e exigem a devolução do território. Os protestos explodem diante das câmeras da TV soviética e dos cinegrafistas amadores que mostram no Ocidente a luta sem precedentes pela soberania das repúblicas soviéticas. Pelo menos 50 pessoas morreram na rebelião do Cáucaso. Abertura, mas nem tanto. A polícia e o KGB, o serviço secreto soviético, desencadearam em maio uma gigantesca batida atrás dos dissidentes que fundaram o primeiro partido de oposição ao Kremlin, a União Democrática. Reunidos em apartamentos na periferia de Moscou e em outras cidades soviéticas, os dissidentes redigiram um manifesto para entregar ao líder soviético Mikhail Gorbachev, exigindo uma constituição com partidos independentes, a autonomia das 15 repúblicas e a retirada das tropas soviéticas do leste europeu. Queremos testar a democracia de Gorbachev, disse um dos líderes do partido clandestino. Ele acabou preso junto com o jornalista estrangeiro que filmou o encontro. 20 anos depois de retomar a luta armada pela unificação da Irlanda, o IRA, o Exército Republicano Irlandês, está longe de perder o fôlego numa sangrenta guerra que já matou mais de 2.000 pessoas. A minoria católica do país, dividido em 1921, enterra os guerrilheiros mortos como heróis. Neste enterro, em março, a revolta popular acabou em violência, quando 2 soldados ingleses à paisana jogaram o carro deles contra a multidão. Fechado por um carro do cortejo, eles tentaram fugir do cerco, mas ficaram sitiados pela multidão que destruiu o automóvel a pontapés e a marretadas. De repente, um tiro. Correria. Os 2 soldados foram linchados e o carro deles incendiado num terreno baldio. Um só desejo: mudar o mundo. A realidade podia ser um massacre, como aconteceu em Tlatelolco, no México, quando a polícia reprimiu violentamente um protesto contra o governo pouco antes da Olimpíada de 68. Na praça da cidade, havia pelo menos 40 corpos. Anos depois, diante das câmeras, os estudantes radicais da Coreia do Sul não deram o prometido banho de sangue durante a Olimpíada, mas venceram com muitas baixas a competição do coquetel Molotov.
atletas da rebelião querem quebrar as barreiras do passado, uma divisão da península entre os comunistas do norte e os capitalistas do sul. E a carreira de crimes sem punição do ex-presidente general Chun Doo-hwan. Ele deu um golpe e governou 8 anos, assaltando os cofres públicos e massacrando a oposição. Numa atitude inédita, Chun Doo-hwan confessou em rede nacional, quase chorando, a roubalheira generalizada que incluiu amigos e parentes. Pediu perdão, mas o arrependimento não convenceu. O jornalista Zuenir Ventura, autor do best-seller, já viu este filme. Zuenir, que acompanhou de perto os acontecimentos que agitaram o Brasil em 1968, acredita que esse ano foi decisivo para o que aconteceu depois. E explica por que, ainda hoje, 68 continua tão fascinante. Realmente a história nesse ano, como que se acelerou, né? Em todos os países você vai encontrar indícios de uma explosão, de uma coisa realmente nova, de uma busca, de uma inquietação que percorreu todo mundo. E no Brasil, eu acho que no meio de tantos grandes acontecimentos, talvez a passeata do 100 mil tenha sido o momento culminante. Foi a última geração, certamente, a ter um projeto, a ter uma utopia, a lutar por isso, a se entregar de corpo e alma, literalmente, pela execução desse projeto. Há 20 anos, esses jovens ainda não tinham nascido. São os Shebab, a maioria da população de 1,5 milhão de árabes que nasceram e cresceram na faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios ocupados há 21 anos por Israel, depois da guerra com a Síria, Egito e Jordânia. Faz um ano que os Shebab enfrentam os soldados israelenses com barricadas, barras de ferro, pedras, bombas de fabricação caseira e até estilingues. Rebeldes primitivos de uma guerra santa que se profissionalizou com os carros-bomba, detonados com implacável precisão na terra de ninguém, em que se transformou o Líbano. Há 13 anos, em guerra civil e refúgio dos palestinos expulsos pela Jordânia. Em abril, a explosão de um carro-bomba numa área controlada pela Síria, em Trípoli, matou 56 pessoas e feriu mais de 100, num movimentado centro comercial. Do sul do Líbano partem os comandos suicidas muçulmanos que invadem o norte de Israel em nome da causa palestina. Na região, é olho por olho num impasse explosivo. Em represália, a Força Aérea Israelense bombardeia os redutos da guerrilha no Líbano. Em casa, isola os palestinos, tentando conter os protestos. A resposta são lojas fechadas, mais barricadas e pedras, num círculo de luto e terror sem trégua. Em um ano de intifada, a revolta palestina, morreram pelo menos 150 árabes e 7 israelenses, alguns deles civis. Mês passado, a bandeira da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que desafiava o exército israelense nos territórios ocupados, tremulou também num salão lotado em Argel, na Argélia. Num discurso exaltado, o líder da OLP, Yasser Arafat, estabelecia um país nos territórios ocupados. Proibido de entrar nos Estados Unidos,